Em 1968, o Chico Buarque lançava Roda Viva. O personagem da música começa descrevendo o sentimento de se sentir morto, ausente, como se a própria agência se apequenasse diante do mundo. A gente estancou de repente, ou foi o então que cresceu? A frase que vem depois é o mais objetiva possível. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. De uma tentativa de se emancipar vem a Roda Viva, uma força imparável que reage e frustra a tentativa de mudar. Para quem prestou atenção no ano que a música sai, no primeiro contato com a letra, é difícil não vir à mente todo o contexto da ditadura militar, quando finalmente se elege um candidato com um programa popular, que propunha reformas de base, chega a Roda Viva, entendida como o aparelho repressor negando as conquistas sociais e ceifando a inocência de quem se permitiu sonhar com essa realidade. A Roda Viva é essa força repressora, como também é a força que tenta transgredir. Citando os exemplos da música, a roda de samba, viola na rua cantar, uma viola que serve tanto como instrumento como no sentido de violação da ordem mesmo, a roseira que o povo cultiva como um sonho de libertação, mas Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. o tempo roda e tudo se perde. Não por acaso a música tem essa estrutura circular, que quase sugere um fatalismo em relação a esse movimento eterno, emancipação e desemancipação. De um lado, o samba, a viola, a roseira, tudo de humano, que se move sem controle. Do outro, a objetividade fria da reação, pautada pela pura racionalidade, que controla os corpos, censura a arte e incorpora tudo como engrenagens do seu movimento. Se é fácil pensar a música dessa forma, a princípio não é bem assim que o Chico idealizou. Eu me sentia bastante desconfortável enquanto artista popular, popstar. Eu não tinha nada a ver com aquilo. E tinha, né? Vamos falar um pouco sobre como o Chico pensa essa música. Antes, só lembrar para dar uma olhada na nossa campanha de financiamento que faz possível que esses vídeos existam. Amanhã já vai estar disponível para quem é apoiador o vídeo que vai ser lançado só semana que vem sobre o álbum mais novo do BK. Também rola conteúdo adicional, encontros no Discord, muita coisa legal. Então considera dar uma força lá, que eu deixo tudo aqui na descrição. Para servir de base, existe uma peça de teatro de Roda Viva, escrita pelo Chico e dirigida pelo José Celso. Nosso primeiro contato com o protagonista, um artista, Benedito da Silva, é ele se apresentando como cantor magnífico e ator principal, e desconfortável, pedindo licença para um simpático comercial. Esse personagem é abordado por um ser que se apresenta como anjo da guarda, manager, sócio e protetor, que vai proteger seus bens, mas lucra até com a sua morte. O anjo fala para ele que acha que Benedito da Silva soa caboclo demais, é preciso não chocar os telespectadores. De Benedito da Silva ele vira Ben Silver, que soa mais gaulês, saxão. Então o anjo aconselha que ele creia na televisão e na luzinha vermelha. Ela que vai julgar ele e observar por todos os cantos, ângulos e lados. Condenar caso ele cometa pecado, assim como redimir e consagrar se ele for bom e fiel vassalo. Digna de culto é também a câmera, onipotente. O anjo avisa para ter cuidado porque não é uma, são muitas e mais traiçoeiras que as próprias serpentes. No instante em que se empenha diante de uma, outra pode apanhar pelas costas, costas estreitas e inexpressivas. As câmeras são implacáveis e ele deve se virar em todos os sentidos para agradar a televisão. Como o anjo fala, acrobacia quanto a esse público que espia. A situação na história vai escalando. O agora Ben Silver, num momento íntimo de conversa com a esposa, é surpreendido por uma voz que se diz apresentando o programa Artista na Intimidade. Tendo sido visto com a esposa, um outro personagem, o Capeta, divulga o fato de que Benedito é casado e fala que, segundo enquete realizada no jornal, as fãs condenam a atitude traiçoeira do seu rei, sem prévia autorização, ludibriando elas com os mais belos sonhos e esperanças. Ele diz que é o povo que faz um ídolo e é ao povo que ele pertence. Já deu para sentir que o texto é cheio de uma raiva e confusão que, como o Chico fala na entrevista, ele sentia em relação à situação que se encontrava como artista. O Benedito, para ter sua arte vista e conseguir viver do próprio trabalho, é forçado a virar essa caricatura de elementos da cultura americana. O Ben Silver, uma figura de múltiplos rostos, cada um para agradar uma faixa etária, uma classe, uma câmera diferente. Diferentes enquadramentos dele são feitos 24 horas e ele precisa ter um rosto para cada um, sem nunca deixar de alimentar a quase entidade bíblica que é a câmera, que recebe cantos gregorianos de som de fundo quando é mencionada na peça.
O anjo e o capeta são partes da mesma coisa, diferentes vozes da força que extrai o entretenimento do Benedito, ora pela alegria, ora pela dor, elevando ele à posição de rei, ídolo nacional ou pária. São etapas igualmente importantes do espetáculo e que se alternam conforme o gosto da luzinha vermelha. Não existe espaço privado para esse ídolo. Ele se tornou o produto, cada parte dele pertence ao olho voraz da câmera. O Benedito eventualmente desabafa o fato de não ser ouvido, isso em forma de poesia. Foi homenageado, estudado por um sociólogo, pintado por um retratista, mas o poeta se queixou e ninguém ouviu. Ele se queixou, mas o espetáculo continuou normalmente. A essa altura da história, a frustração é de o artista ser incorporado por essa roda viva que é a indústria, enquanto ele próprio vai desaparecendo no processo. Ele sente que tem algo importante para comunicar para o mundo, mas que se perde no meio do mar de propaganda e informação inútil que vai junto, cantando num formato americano, entre guitarras elétricas e gritos de fãs, enquanto na letra fala frases sobre, por exemplo, acharem que ele é um boneco, mas ninguém escuta. Eventualmente, o anjo diz que o Ben Silver também teria que morrer. A revista estrangeira Times dessa semana explica direitinho como deve ser a legítima música brasileira, ligada às nossas raízes, que a música brasileira está vingando, criando polêmica e pânico. Mas ele não poderia ser Benedito da Silva, que segundo o anjo é inexpressivo, reacionário, alienado, passivo. O nome precisaria mexer com o povo, e ele agora vira Benedito Lampião. E as guitarras ao fundo viram um baião, enquanto ele faz a primeira apresentação numa caricatura tosca de nordestino, num tom agora supostamente politizado. Esse novo Benedito, tão, entre aspas, nacional e combativo, que chega a receber títulos como Rouxinol Verde e Amarelo, Gladiador dos Operários, é contratado para cantar nos Estados Unidos. Numa última crise de popularidade desse personagem no Brasil, o anjo afirma que é preciso salvar o nome do Benedito. Ele teria que morrer de novo. Dessa vez no sentido literal. Morreu o homem para a marca sobreviver. Na verdade, é quase como se ele já estivesse morto e acontecesse agora uma última formalidade. O povo então, no texto da peça, literalmente se amontoa sobre o corpo do Benedito e devora. Aqui o sentido de Roda Viva toma uma outra face. Se antes o artista se esforçava para ser ouvido, mas o importante do discurso não chegava até as pessoas, a máquina da indústria conseguia diluir no meio de tantos produtos que ele era obrigado a vender de si mesmo, na parte final a indústria consegue também absorver isso. Benedito se transforma numa caricatura popular, coberta de uma estética de nacionalismo, de revolução e de subversão, mas também como parte do espetáculo, destinada também para ser consumida, ainda por cima com mais apelo no estrangeiro do que no próprio país, tendo engolido a última parte ainda intacta do artista, e talvez o último produto que ele tivesse para vender, a máquina agora engole o próprio Benedito. A morte é o último recurso da carreira do artista, mesmo já tendo morrido muitas vezes até então na história, e assim se mantém a marca forte, o substituto, que já entra em cena logo depois. Pensando isso no contexto do Chico, parece que a música comunica um pouco um dilema dele na época. Já não importava tanto se a música era uma cópia tosca de coisa americana, ou se produzia música politizada, de combate à ditadura. A essa altura, tudo era assimilado pela indústria cultural com a mesma velocidade, tudo virava alimento para a câmera. É irônico que Roda Viva seja tão frequentemente lida como uma música muito combativa em relação à ditadura, entendida como uma música engajada, e não é que a leitura esteja errada nem nada, ela é isso também, mas no fim não importa, ela poderia muito bem virar um jingle de publicidade. Como disse o Chico, um mês depois de composto, meu samba já não é meu, é mercadoria exposta ao consumo. Inclusive, nessa apresentação no Festival da Record, eles se apresentam parecendo uma boy band, todos com a mesma roupa, parece muito algo que veio diretamente do estrangeiro, ao mesmo tempo em que ele está cantando a música tão engajada com as questões do país. É cínico pelo quanto parece quase debochar de uma inocência da cultura que tentava e acreditava produzir arte de resistência contra a ditadura, enquanto na verdade tudo estava sujeito a ser assimilado como produto. Apesar da vontade de ter iniciativa, a viola na rua cantar que o Chico descreve na música, vem a Roda Viva e carrega a viola para lá. A repetição na estrutura da música sugere esse eterno ciclo, que é, por um lado, sobre as formas de resistência e a repressão do regime militar, mas é também o retrato de uma eterna luta para vencer a máquina, criar algo que mude o paradigma, mesmo essa luta sendo também o que faz a roda girar. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Meu nome é Otávio e não esquece, por favor, de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento na descrição. A partir de amanhã já tem um vídeo novo sobre o Icarus do BK para quem apoia. Muito obrigado pela atenção.